Primeira em cirurgias robóticas em Angola, o Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento deu início à campanha para remoção de quistos. Transportes ferroviários, operadores analisam técnicas para melhorar a mobilidade no país. O governo da RDC proíbe mídias locais de divulgarem notícias sobre o ex-presidente Kabila. Está no ar o Hoje Notícias. Boa tarde. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu na tarde desta quarta-feira no seu gabinete uma das maiores autoridades mundiais em cirurgia robótica, o Dr. Vipul Patel. O renomado especialista encontra-se mais uma vez em Angola, país onde está a desenvolver um programa de treinamento de médicos angolanos naquele complexo domínio da medicina. O especialista tem efetuado no complexo hospitalar Dom Alexandre do Nascimento cirurgias robóticas a pacientes acometidos de doenças urológicas. O médico conhecido da tecnologia médica. O Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento deu início hoje à campanha de cirurgias robóticas, um marco que representa o avanço significativo para a medicina em Angola, sendo a primeira vez que este tipo de procedimento é realizado em Angola. Direto do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, todas as informações com o repórter Ernesto Jaime. Jaime, boa tarde. Viva, boa tarde Manuela, boa tarde aos telespectadores que nos acompanham nesta altura. Está feita então a primeira cirurgia robótica na hernioplastia inguinal, ou seja, em termos mais simples, é remoção de hérnia. Uma ação levada então a cabo pelo Complexo Hospitalar Dom Alexandre, ou seja, Hospital Cardeal Dom correto, e feita por uma equipa médica de cerca de 50 profissionais. Vou agora à conversa com o médico cirurgião Eduardo desta mesma equipa médica. Gostaríamos de saber como o processo, como correu esta primeira cirurgia, esta primeira remoção de hérnia por meio de robô. Bueno, ante todo, por la oportunidad de você permitirnos estar aquí en Angola. Este es un proyecto en conjunto con el doctor Vipul Patel, el Ministerio de Salud y el Presidente de la República. Creemos que esta tecnología de avanzada va a traer cosas muy buenas para los doentes que están aquí en Angola y para el continente africano. Entonces, esta es una pequeña contribución que va a hacer esto, va a diseminar a través del continente. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes aquí en Angola. Há ainda certo receio e também uma falta de conhecimento entre vamos dizer, a cirurgia tradicional e a robótica, as vantagens e desvantagens. La ventaja de la cirugía robótica son los movimientos como las manos que pusieran estar dentro de la mínima invasiva. La cirugía laparoscópica era en este plano, eran dos planos. La cirugía robótica es esto, es el movimiento de 7 movimientos de una mano dentro del duende. Entonces permite una precisión, una destreza y una envergadura mucho más fácil para poder solucionar el problema del duende. Entonces la cirugía del futuro es tener un movimiento libre de los instrumentos, y esto va acompañado de lo que se llama inteligencia artificial, de lo que se llama de machine learning, de que una parte del robot pueda ser autónomo, y también lo que vamos a hacer de cirugía a distancia. En un continente tan grande como el africano y con falta de expertos, no solamente en África, sino a nivel mundial, la parte de cirugía a distancia va a tomar una parte importante en nuestro cuidado de nuestros doentes en cualquier parte del mundo. Esta cirurgia a distância é para quando? Ya está ocurriendo ahora.
Ahora vamos a tener un congreso en Francia en el mes de julio, en el cual se van a hacer varias cirugías desde Francia para diferentes partes del mundo, incluyendo África, inclusive India y también Asia. Esta campanha de telecirurgias e a cirurgia por meio de robô vai até quando? ¿Cuándo van a comenzar? Esta temporada. Esta temporada, esas cirugías están programadas para la mitad de julio, más o menos. Existe una fuerza que está en conjunto con personas de cirugía, de gobierno, de telecomunicaciones, para poder hacer una estructura sistematizada que sea con mucha seguridad para el doente. Entonces, este es un comienzo que yo figuro que en de 1 a 5 años esto podría estar ya funcionando para nuestros doentes. ¿Solo para hernia? No, no solamente para hernia, para cualquier tipo de cirugía va a poder precisar y va a poder usar. Muito obrigado. Ouvimos as palavras do médico cirurgião que faz então parte deste processo cirúrgico, assim podemos considerar, por meio de robô, remoção de hérnia. É a primeira no país e obviamente que vamos acompanhar. É importante frisar que são cerca de 3 pacientes que hoje poderão então passar por este mesmo processo, tal como fizemos referência a uma equipa médica de cerca de 50 profissionais entre brasileiros, americanos, angolanos também. É o essencial deste apontamento em direto. Mais detalhes poderemos levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. As imagens são de Suba Pedro. Ernesto Jaime, boa tarde. Boa tarde e obrigada pelas informações, Ernesto Jaime. E terminou o 3º ciclo internacional de conferências que reuniu durante 2 dias operadores do setor ferroviário em Luanda. O encontro visou dotar os profissionais do sistema com capacidades técnicas que os habilitem a dar soluções aos desafios que a ferrovia apresenta e assim melhorar a mobilidade no país. No segundo e último dia do 3º ciclo internacional de conferências técnicas ferroviárias, foram abordadas preocupações referente aos desafios que o setor ferroviário em Angola apresenta. A segurança, o aumento da mobilidade com a expansão da linha foi das preocupações mais refletidas, como avançou o presidente da Associação dos Técnicos Ferroviários de Angola, Mário Kwambwa. A exportação de mercadorias e bens, os caminhos de ferro devem atingir os pontos mais longínquos, levar ao desenvolvimento, e preocupa-nos que os caminhos de ferro tenham que se expandir para pontos mais distantes. Nós temos cerca de 2.000 e poucos quilómetros de linha, é muito pouco para um país que tem 1.247 quilómetros quadrados por aí, então é que devemos fazer o máximo como associação para contribuir, para trazermos propostas de solução. O líder dos técnicos ferroviários de Angola defende o aumento de vagões para reduzir dióxido de carbono e assim proteger o ambiente. Com uma visão holística, podemos trazer, como sociedade civil, trazer o nosso contributo para impulsionar o desenvolvimento dos caminhos de ferro, para promover as potencialidades do modal ferroviário. Estamos agora numa época em que falamos muito do ambiente. Um comboio com 20 vagões substitui acima de 60 caminhões e aí estaremos a emitir menos dióxido de carbono para o ambiente. Nicolas Gregoire é um dos responsáveis de operações de uma concessionária de infraestrutura ferroviária e portuária. Foi um dos oradores no certame. Aponta que os principais desafios do setor em Angola estão na segurança rodoviária e na capacitação dos recursos humanos. Segurança ferroviária, mas também os desafios dos recursos humanos, como o recrutamento e a formação dos técnicos que estamos agora a fazer. Acho que muito já foi feito com a construção dos 3 caminhos de ferros. Agora o que falta é falta de manutenção. É importante que nós podemos fazer manutenção do material de socorrente da via ferra.
estamos a dizer que a via férrea é um modo vivo e como tem que ser feito manutenção todos os anos, todos os meses para a segurança, mas também para assegurar a duração da linha férrea durante o tempo. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, Enio Costa, reconhece que o país tem troços ferroviários que carecem de manutenção contínua. Refere que o troço Zenza-Malange é o que constitui maior preocupação. Temos troços que precisam de ser melhorados, sim. Nesses troços que precisam de ser melhorados, há um plano de requalificação, de manutenção permanente para que não haja essa interrupção. O troço, por exemplo, de Zenza-Cacuzo para Malange é um troço que para nós é preocupante e que faz parte naturalmente das prioridades de manutenção e de investimento no setor dos caminhos de ferro. Este terceiro ciclo internacional de conferências técnicas ferroviárias juntou académicos, gestores de empresas ligadas ao setor, membros do governo e técnicos. Foi realizado no âmbito dos 50 anos de independência nacional. Na localidade do Louvoa continuam os esforços da produção de grãos no quadro da inscrição da província da Lunda Norte entre as zonas produtoras para o Planagrão. Os resultados da empreitada que começou no ano passado são agora revelados. A experiência do cultivo de feijão na região começou em outubro do ano passado. Mas os primeiros resultados não foram positivos, dadas as condições dos solos. Melhorada a condição de acidez e também combatidas as pragas, foram preparados 230 hectares. A previsão de colheita neste primeiro dia é de mais de 300 toneladas, podendo chegar às mais de 1000 até o final. A tarefa de implementação de qualquer cultura de grão na região foi difícil, mas aparentemente possível. O que vamos colher agora vai ser... São 230 hectares. Aproximadamente vamos colher como de 300 toneladas. E também no milho são 470 hectares. E aproximadamente estamos fazendo um cálculo de 2.300 toneladas. Outras experiências de cultivo foram testadas com sucesso, como o milho e a jinguba. Em 470 hectares, foi possível plantar milho com previsão de colheita de mais de 2.000 toneladas. Muitos custos estão implicados nesta empreitada, mas o fazendeiro mostra-se otimista. Aqui temos muita dificuldade, por exemplo, do praga. Aqui essa zona tem muita praga por causa do capim que tuve aqui anteriormente. Tivemos que meter muito calcário agrícola. Plantamos no fevereiro e deu certo. Agora vamos começar a colher já. Quanto às culturas de arroz e de trigo, o fazendeiro diz que ainda não há resultados positivos. O arroz e trigo ainda não deu certo. Estamos a experimentar variedades, porque essas variedades até agora não deu certo. Era só gasto e não colhemos quase. Os investimentos vão continuar independentemente dos resultados atuais. Estes mexicanos menonitas estão no país desde 2024 e ocupam a região do Louvoa. E o primeiro experimento positivo foi a produção de soja. O trabalho é quase todo mecanizado. Se assim não fosse, seriam necessários centenas de pungas e josés para um trabalho muito braçal. Ambos encontraram aqui o primeiro emprego e mostraram-se satisfeitos. Tem que aprender e depois na minha casa eu vou conseguir fazer. Não tínhamos trabalho, já estamos a trabalhar. Mesmo quando estou a trabalhar aqui, assim vou ajudar as famílias. Como ontem acabamos de organizar o feijão, nos deram cada pessoa quilo de feijão de comer em casa. Está a cuidar bem mesmo, não está a demorar tendo fogo. Só o vento atrapalha tanta concentração e esforço. Difícil até para o nosso cinegrafista, o Josué Massuaco. Clima propício e condições de solo adequadas, está a ser possível continuar a inscrever o Louvoa no mapa de produção nacional de grãos.
Especialistas do setor petrolífero, representantes de empresas do setor e entidades do governo estão reunidos em fórum aqui em Luanda para analisar o estado atual da exploração petrolífera em terra, identificar oportunidades, partilhar experiências e debater desafios técnicos, logísticos e ambientais. Horácio Bapolo tem outras informações agora em direto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui na Baixa de Luanda, onde acontece a segunda edição do Fórum de Exploração Onshore, ou seja, se preferirmos, de exploração petrolífera em terra. Este fórum está a ser realizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. Está aqui comigo o diretor de exploração de petróleo da ANPG, Luimen Sebastião. Muito boa tarde. A primeira questão que lhe faço é: qual é o objetivo deste evento que realizam? Exatamente, obrigado pela oportunidade que nos dão. O objetivo desse evento é fundamentalmente aproximar todos os intervenientes da área de exploração de hidrocarbonetos da indústria angolana e não só. Trazer para uma mesma sala um espaço de discussão e abordar toda a atividade de exploração no onshore, todos os assuntos sensíveis a essa atividade de exploração no onshore. Nós reunimos nesse primeiro fórum, ou na verdade nós reunimos nesse segundo fórum de exploração e o primeiro do onshore, todas as entidades que trabalham na área de exploração, não só na área de exploração, mas também como as associações ambientais e a sociedade civil. Que desafios e oportunidades foram identificados para a produção de petróleo em terra? Exatamente, os desafios são diversos. São os desafios logísticos, os desafios da acessibilidade de áreas remotas no interior do país, mas as oportunidades são imensas. O potencial dessas bacias que estão a ser apresentadas por nós hoje são muito grandes. São bacias inexploradas, muitas delas como a bacia de Kassanje, Etosha e Okavango, e as bacias da margem da nossa costa, como Congo, Kwanza, Benguela e Namibe, são bacias que já foram exploradas, mas ainda têm um potencial enorme por ser explorado. Ok. O que esteve na base da criação da ANPG foi acabar com o declínio da produção. Esse objetivo está a ser cumprido? Exatamente. Se nós olharmos para aquilo que é a produção atual, nós estamos a produzir aproximadamente 1,1 milhões de barris por dia e nós continuamos a manter essa produção desde os últimos 3 anos. Então esse objetivo foi cumprido. A licitação e a exploração de novos blocos é justamente para nós diminuirmos esse declínio da produção. Existem blocos que vão entrar em produção em 3 anos e outros blocos que estamos no início das atividades de pesquisa podem levar 5 a 7 anos para entrar em produção. Mas é possível inverter este quadro? É sim possível inverter esse quadro e isso está na essência da criação da Agência Nacional de Petróleo. Na verdade, nós estamos a inverter esse quadro do declínio de produção. Muito obrigado. Eram palavras de Luimen Sebastião, diretor de exploração da ANPG, aqui que vem nos falar sobre os desafios na exploração de petróleo em terra. Este evento decorre durante 2 dias, lembro, é o segundo fórum de exploração de petróleo em onshore realizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. Nós ficamos por aqui, já sabe, outros detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde, Bapolo, e obrigada por estas informações. E avançamos com outras matérias da atualidade. Está em Angola um dos mais prestigiados grupos educacionais do Reino Unido, com o objetivo de selecionar estudantes de mérito para fazerem a formação no Cardiff Sixth Form College. Trata-se de um intercâmbio marcado pelo sucesso de Fernanda, a primeira aluna angolana a formar-se com distinção no conceituado Cardiff Sixth Form College, instituição integrante da Ducas Education. É um momento de dever cumprido, claro que não terminou, mas chegamos ao nível que chegamos e sendo uma angolana, a primeira angolana a entrar para o Cardiff, que é o number 1 da Inglaterra, e ter uma representante da Inglaterra em Angola, por um caso isolado e de sucesso, enquanto mãe sinto que fiz a minha parte
Sinto que Angola fez a sua parte e acho que isso representa um pouco de todos nós, não é? Por isso é que decidimos fazer esse evento mais alargado, para mostrar às pessoas, às famílias e ao país que é possível os angolanos estarem no topo. Académico e profissional dos jovens angolanos. O objetivo em Angola é fazer a cooperação com algumas instituições de ensino nacionais e ver alguns talentos que podemos levar para nós. Nós trabalhamos com vários países a nível da África e vimos que há um talento em Angola em termos de independência dos estudantes na maneira de pensar, pois eles transmitem também a sua cultura e é desse tipo de estudantes que nós precisamos e estamos aptos para captar mais, levá-los para as nossas instituições, pois eles são um futuro, né, da África. A ideia é que o diferencial que nós trazemos é um programa voltado também ao apoio familiar, não tanto nos ensinos técnicos, mas no apoio, na ajuda, no intercâmbio entre o estudante e as suas famílias. E a ideia é que esses alunos, ao entrarem nessas escolas, saiam com elevada capacidade para poderem ingressar nas universidades de topo, como o Cambridge, e desenvolverem as suas comunidades, já que o ensino na Inglaterra é muito forte e a Inglaterra tem mais de 100 universidades nos rankings do top do ensino a nível mundial. Convidar os familiares a acompanharem a nossa feira no Hotel Pretium, em Luanda, nos dias 5 e 6, amanhã e sexta-feira, para poderem conhecer melhor as oportunidades educacionais que nós temos a oferecer aos angolanos. Vai ser das 14 às 18. Please do come along. You don't have to make an appointment. I'd be delighted to see you. Thank you. O líder do MPLA, Justino Capapinha, fala dos projetos da JMPLA a nível da educação. Na medida em que temos que continuar a valorizar e a felicitar os nossos jovens de mérito. É um feito académico relevante e por isso nós aqui estamos para também incentivar a juventude a continuar a apostar no estudo, na formação académica e técnico-profissional, porque é a única via que temos para a ascensão profissional. Os jovens, se quiserem afirmar-se nas várias áreas do saber, nos vários domínios da vida em sociedade, têm que necessariamente antes serem bons estudantes, terem, digamos, valências académicas para conseguirem estar à altura dos desafios do presente e do futuro. A JMPLA tem diversos projetos voltados para a academia. Podemos falar, por exemplo, dos sábados académicos, que é um concurso de promoção ao mérito estudantil. Temos, por exemplo, o Campo Nacional de Férias de Estudantes Universitários, que é um espaço onde os jovens podem trocar impressões no domínio académico. Temos também as nossas brigadas, temos uma brigada de alfabetização, porque sabemos que ainda é um desafio e, portanto, são apenas alguns dos vários projetos que temos no domínio da educação, sem falar de outras atividades que vamos fazendo, de acesso a bolsas de estudo e etc., internas e externas, para que os jovens possam, de facto, ter esta porta. O número de crianças fora do sistema de ensino ainda é preocupante. Em Luanda, alguns munícipes ouvidos nesta quarta-feira pela Girassol defendem mais investimento no setor e a implementação de novas políticas públicas que permitam inverter imediatamente o quadro. Na lei, o direito é o quarto dos 11 compromissos da criança. A educação é a base para o futuro do país, principalmente quando ocorre na infância. Estes estudantes, António Canda e Gelson Matoso, afirmam que na localidade que vivem existem muitas crianças que não frequentam a escola e apontam os pais como os principais responsáveis para que isto aconteça. Conheço muitas crianças que estão por aí, os pais não têm preocupação, tem outras também que têm vontade de estudar, mas os pais não se preocupam com isso, tá vendo, né? E também tem aquelas crianças que depois começam a estudar e param. Isso aqui deve ser preocupação dos pais, organização das pastas, cadernos, outras coisas, a preocupação de olhar os cadernos. No redor onde eu vivo, a escola tem. Agora, isso depende muito da preocupação do pai em carregar o filho numa escola. E há filhos mesmo que têm a possibilidade de estudar, mas desviam-se. Outros por preocupação de quererem guiar motos. Isso tem acontecido muito ultimamente. No ano passado, em Angola, mais de 4 milhões de crianças e jovens ficaram fora do sistema de ensino. Dados do Unicef Angola revelam que cerca de 22% das crianças ainda se encontram fora do sistema de ensino e destas, 48% matriculadas não concluem o ensino primário.
No que concerne à educação, o diretor da Escola Americana em Angola, Marcos Agostinho, declarou que o país deu passos significativos. Nós sempre vamos estar preocupados, porque isto é até humano. Estava a haver uma informação no mesmo quesito com relação aos Estados Unidos, por exemplo, onde o presidente Trump, naquilo que é considerado a maior economia mundial, tem preocupação com a educação. Agora imagine, se um país desenvolvido, uma economia que é primeiro mundo, ainda considera que a educação deles não é a melhor, quem somos nós que somos uns bebés? Com relação às crianças que nós temos fora do sistema de ensino, eu penso e quero crer que nós, de um modo geral, iremos em algum momento chegar ao mesmo ponto e à mesma fase que nós estamos no Globo Norte, nos países desenvolvidos, onde o ensino, tanto primário como secundário, vem a ser compulsivo, não é? Onde todo jovem tenha direito a esta educação. A qualidade de ensino é outro fator que preocupa a sociedade. Anderson Fortuna garante que, sendo a criança a base da educação, ainda não atingimos o nível desejado. Acredito que ainda não atingimos o nível da qualidade de ensino que nós desejamos para o nosso país, principalmente quando falamos da infância, pois a infância é a base de toda a sociedade. Se nós instruir a criança ou se a criança receber uma base, então nós estamos a construir uma ponte para termos adultos capacitados que vão ajudar para o desenvolvimento desse país. É necessário que se faça maior esforço, maior investimento naquilo que são as melhorias da qualidade do nosso ensino. Anderson Fortuna defende, por outro lado, a aposta em políticas públicas, como merendas escolares e melhor remuneração dos professores. E aqueles que trabalham com as crianças precisam ser melhor remunerados. Outros aspectos também é fazer com que as merendas escolares cheguem em todas as escolas, sejam suficientes, porque uma criança alimentada, bem saudável, conseguirá ter melhor desempenho em termos de assimilação, em termos de desenvolvimento acadêmico, conseguirá realizar melhores atividades psicomotoras inerentes à sua idade. Investir na criança é investir no país, é investir na melhoria e na qualidade de vida. Nos últimos anos, o governo angolano tem implementado medidas para melhoria no setor da educação. No entanto, apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. 12h28, tem desporto para ver no próximo bloco. As notícias volta já. Celebra-se hoje o Dia Internacional do Ambiente, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. Para este ano, a ONU celebra o Dia do Ambiente com o lema Acabe com a poluição por plástico. Por cá, o Ministério do Ambiente realiza conferência sobre o saneamento. A jornalista Susana Ângelo acompanha este evento. Susana, boa tarde. O que é que se discute neste momento? Boa tarde. Terminou em instante o primeiro painel onde as discussões girou em torno da promoção do saneamento como fator de desenvolvimento local. Nesta aqui a segunda Conferência Nacional sobre o Saneamento em Angola, que visa também saudar o Dia Internacional do Ambiente. Numa abordagem setorial, pretende-se com este evento olhar para uma participação ativa e também aqui de vários setores com contribuições e projetos sustentáveis de base comunitária e ações que visam reduzir efetivamente a pobreza e garantir melhor indicadores no que diz respeito a situações ambientais e sociais. Nós vamos conversar com a Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, e olhar para as políticas que o Ministério tem estado a gizar para um melhor saneamento no nosso país, em Luanda de forma a particular. Senhora Ministra, fala-se sobre o saneamento em Angola numa altura que estamos a lutar para acabar com a cólera no país.
um programa que temos que é o saneamento total liderado pelas comunidades e escolas. Isso passa por um trabalho com as comunidades. Não estamos muito bem, mas estamos a trabalhar para reverter este quadro, porque ainda temos muita defecação no ar livre, muitas pessoas que não sabem como usar o quarto de banho, que depois de usar este quarto de banho devem lavar as mãos. Daí também os problemas que temos neste momento é cólera, mas poderia ser uma outra pandemia. Mas estamos a trabalhar neste sentido, principalmente com foco para dar resposta à questão do saneamento, neste programa de saneamento total liderado pelas comunidades, que é um trabalho também conjunto com o Ministério, principalmente da Energia e Águas, porque temos a questão do abastecimento da água, porque há necessidade das pessoas terem uma água de consumo própria e também as pessoas terem a responsabilidade de consumirem aquela água que é fervida ou que é desinfetada com lixívia e ensinarmos também, levarmos às populações métodos de higiene. Higiene consigo próprias, higiene com o meio, com os bairros, acabarmos também com a questão dos resíduos, reaproveitando, reutilizando, separando aquilo que são os resíduos para que tenhamos uma melhor também gestão dos resíduos. Muito obrigada, Senhora Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, e as políticas que têm sido implementadas numa altura em que Angola luta para travar o surto da cólera, aqui nesta Conferência Nacional sobre Saneamento no país, para saudar o Dia do Ambiente que hoje se celebra mundialmente. No palco dos acontecimentos, Pedro Borges, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana, e obrigada por estas informações. E a Administração Municipal do Quilamba-Quiache realiza no próximo sábado a campanha comunitária na urbanização Nova Vida, uma iniciativa que leva, entre outros serviços, a preservação das vias naquela região. Para falar desta ação, recebo o administrador municipal adjunto para a área técnica, Énio dos Santos. Boa tarde, bem-vindo a Hoje Notícias. Obrigado, boa tarde, Manuela Costa. A Administração Municipal de Quilamba-Quiache realizará neste sábado, 7 de junho, a campanha comunitária a nível da urbanização de Nova Vida. E esta campanha está prevista em toda a urbanização e compreende os serviços. Dar nota que é uma campanha já permanente ligada aos trabalhos de saneamento básico, naquilo que é nosso trabalho de rotina. E os trabalhos cingem-se na arborização, enquadrados no PAU, que é o Programa de Arborização de Luanda, a limpeza do sistema de microdrenagem, tanto na via pública como na zona envolvente dos edifícios de Nova Vida. Compreende também varredura, catação e manutenção e conservação de vias. Este último é um trabalho que já está em curso, é um trabalho permanente nas nossas ações diárias de intervenções a nível do nosso território. E pelo que, tendo em conta este trabalho que também já é enquadrado na senda do Dia do Ambiente, gostaríamos de apelar à participação de todos os munícipes de Nova Vida, as associações, as igrejas, as empresas sediadas e os munícipes em geral. É um trabalho que Mas, Énio, quando se fala em Nova Vida, pensa-se logo no estado preocupante das vias, que por muito tempo andam degradadas. Exatamente. Há queixas a todo momento de automobilistas, tanto como de moradores desta circunscrição. Em que pé estão os projetos para a requalificação do projeto Nova Vida? Esta é uma situação muito importante de frisar. É o seguinte, existe agora, e foi aprovado no ano passado por decreto presidencial, a intervenção ou a estruturação das vias do Nova Vida. Este trabalho, em termos administrativos, já começou a ser feito. Para ter uma nota, as empresas que vão fazer este trabalho já têm os estaleiros montados. Neste momento está-se a terminar questões muito burocráticas e, em termos de trabalhos preliminares, a administração de Quilamba-Quiache começou já com os trabalhos da limpeza dos coletores e aqui frisar uma situação muito que caricata, salvo o termo, tem a ver com a forma como os munícipes de Nova Vida, em alguns momentos,
têm criado constrangimentos naquilo que é o trabalho da administração. Eu falo na questão de que nos deparamos com coletores públicos em zonas habitacionais, ou seja, os munícipes construíram quintais em zonas comuns dos edifícios de Nova Vida, e para que se possa fazer esse trabalho é necessário demolição em alguns momentos. São zonas que inicialmente estavam previstas para serem colocados jardins, estacionamento, e que nos deparamos com situações de construções em cima dos coletores. E nos últimos dias temos estado a desenvolver estas ações de formas a proceder à desativação destes casebres e permitir então que o trabalho preliminar da limpeza do sistema de microdrenagem, enquanto se concluem os projetos relacionado à intervenção geral de Nova Vida, sejam concluídos. Uma última questão também tem que ver com o saneamento precário, a falta de energia, as fissuras, não é, que em muitos casos têm causado a infiltração de água em apartamentos. Qual é o plano que a administração tem para pelo menos acudir a este problema que ainda se verifica na urbanização Nova Vida? Sim, é na senda do que acabei de frisar. Assim, a questão dos edifícios de Nova Vida tem a ver com muitos aspectos, tanto a forma como é utilizado os próprios edifícios, a forma como os munícipes também usam os sistemas de drenagem, que têm um papel fundamental para o estado de conservação do próprio edifício. Para dar nota, nas últimas semanas nós temos estado a tratar de forma direta com os moradores de Nova Vida a questão da manutenção e conservação dos edifícios, e um dos aspectos principais enquadrado neste trabalho de manutenção e conservação tem a ver com a limpeza do sistema de microdrenagem, porque, e aqui convidamos já a TV Girassol, se calhar um dia a trabalhar conosco, para ter uma ideia real do que se passa em volta dos edifícios. Estamos a falar de que às vezes a administração nem consegue chegar até ao... Ou seja, os próprios moradores não colaboram muitas vezes. Em alguns aspectos, sim. Felizmente temos moradores que colaboram. Para dar nota que ainda há 2 dias nós tivemos a solicitação de uma munícipe que tem no quintal, que construiu em volta do apartamento, no terreno, no resto do chão, solicitou que a administração procedesse à demolição em função de ter água com dejetos no quintal. No entanto, é uma situação que nós aqui apelamos à colaboração dos moradores de Nova Vida. Nós gostaríamos que o Nova Vida se tornasse, como sempre foi, o espelho do nosso município, mas só é possível com a colaboração de todos. Temos que andar juntos e, para mais uma vez reiterar aqui, a campanha no dia 7, com a participação dos moradores de todos. Muito bem. Os municípios de Nova Vida. Obrigada, Enio, por estes momentos, e desejamos então sucesso nesta campanha que arranca neste sábado. Obrigado, Manuela Costa. Até à próxima. Bom trabalho. Obrigado. Angola defronta nesta quinta-feira, às 17 horas, no estádio Toyota, a sua similar da Namíbia, no jogo de abertura do Grupo B da Taça COSAFA. Pelo 8º ano consecutivo, as terras de Nelson Mandela voltam a acolher mais uma edição da competição regional da SADC, a Taça COSAFA. E nesta tarde, os Palancas Negras entram em ação diante de um adversário que bem conhecem, a Namíbia. Angola-Namíbia será a reedição da final de 2024, ganha por Angola por 5-0. No histórico de confrontos, os Palancas levam vantagem em 16 jogos, venceram 9 e empataram 7. Os bravos guerreiros não marcam um golo aos Palancas Negras desde 2004. Na África do Sul, Angola vai à procura do 5º título depois das conquistas de 1999, 2001, 2004 e 2024. Para o jogo de mais logo, Pedro Gonçalves poderá optar por este 11 no sistema tático 4-3-3. Guarda-redes, Neblu, defesas, Ossi, Vidinho, Jonathan Boatu e Pedro Bondo, médios, Show, Além e Agnaldo, avançados, Milson, Zine Salvador e Chico Banza. Angola-Namíbia acontece hoje às 17 horas no Estádio Livre, na África do Sul. O Sporting de Luanda está em vantagem na final da Liga Azul, ao derrotar o 1º de agosto por 56-48. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. Por agora, vamos ao segundo intervalo da tarde. Continue conosco, porque no próximo bloco tem as atualidades da página internacional.
Estamos de volta às notícias. Está a acontecer em Luanda um workshop sobre hospitalidade e gestão de roteiros turísticos, promovido pelo Ministério do Turismo. A iniciativa reúne gestores de agências. Saudações a todos. Encontramos-nos aqui em Luanda, numa das unidades hoteleiras, onde o Ministério do Turismo está a promover este workshop, que vai até o dia 9, que junta vários operadores turísticos para matérias e capacitações ligadas mesmo à hospitalidade e também matérias ligadas mesmo roteiros turísticos para gestores, sobretudo de agências de viagens. Este workshop junta operadores turísticos da Alemanha, que já se fazem presente aqui nesta sala, e para compreendermos mais sobre o objetivo, vamos agora à conversa com o secretário de Estado do Turismo, Augusto Kali Kamala. Muito boa tarde, senhor secretário. Qual é o real objetivo de juntar e congregar aqui vários operadores turísticos, sobretudo aqueles que vêm, aqueles da Alemanha e aqui os da Angola? Boa tarde. O objetivo deste evento, enquadrado nesta visita de familiarização que operadores turísticos provenientes da Alemanha fazem ao nosso país, é, no fundo, permitir que estes operadores da Alemanha conheçam aqui no local as nossas potencialidades turísticas e os produtos turísticos que os operadores turísticos angolanos podem oferecer. Este encontro visa essencialmente uma partilha de experiências, partilha de conhecimento e também de networking para permitir que se façam pacotes turísticos conjuntos que depois serão comercializados junto dos mercados da Alemanha, da Áustria e da Suíça, denominado DACH Market. Portanto, é um evento de familiarização, vai nos permitir conhecer, vamos permitir vender na Alemanha e na Áustria e na Suíça os produtos turísticos angolanos, e certamente também vai permitir que os operadores turísticos angolanos partilhem experiência com os operadores alemães e desta forma termos produtos turísticos angolanos a serem comercializados na Alemanha. Ouvidos pela nossa reportagem, os operadores turísticos aqui presentes falam de algumas dificuldades que também se assentam na questão da carência de algumas infraestruturas que movimentam o turismo. Como é que o Ministério olha para esta necessidade? Sim, bem, o tema das infraestruturas é um tema recorrente em toda a nossa política de desenvolvimento do turismo. Nós sabemos que são necessários grandes investimentos em infraestrutura para que o turismo, mas não é só o turismo, a questão é que as infraestruturas servem toda a população e acreditamos que com os programas que estão em curso para a construção de infraestruturas, vamos fazer o caminho conjuntamente. Ao mesmo tempo que se desenvolve o turismo, vão ser criadas as infraestruturas que são necessárias para apoiar, suportar toda a atividade turística. Obrigada. Aqui as palavras do secretário de Estado do Turismo, Augusto Kali Kamala, que falava aqui de vários aspectos e realçou também o contributo econômico do setor do turismo para o nosso país. Nesta altura, é o apontamento possível que nós podemos fazer aqui numa das unidades hoteleiras onde ainda decorre este workshop que vai até ao dia 9. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. O navio angolano de investigação oceanográfica Baía Farta atracou no porto de Nice, em França, para a terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que acontece entre os dias 9 e 13 do mês de junho. O navio angolano de investigação científica é destaque na exposição científica na cidade de Nice, em França, durante a Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre os Oceanos 2025, organizada de forma conjunta entre as repúblicas francesa e da Costa Rica. O objetivo do evento é reforçar os esforços em prol da implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que trata da conservação e uso sustentável dos mares e recursos marinhos. A conferência está dividida em 3 momentos. De 3 a 6 de junho acontece o segmento científico e técnico, com destaque para navios de investigação, onde se enquadra a exposição do navio angolano de investigação científica Baía Farta, que está aberto à visitação pública em Nice, com destaque para a participação da comunidade científica. Durante esse período, devem ser apresentadas as capacidades da embarcação angolana como plataforma de pesquisa para a recolha de dados oceanográficos.
Entre os dias 7 e 8 de junho está reservado para o Fórum de Financiamento Azul, no Principado de Mônaco, e de 9 a 13 de junho o segmento governamental e político de alto nível, com a participação de chefes de Estado, ministros e organismos multilaterais. O navio angolano de investigação científica Bahia Farta, operado pelo governo de Angola, encontra-se atracado no porto de Nice e participa da Parada Mundial de Navios Científicos no dia 8 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos, momento em que a bandeira de Angola será hasteada. O navio está equipado com tecnologia de ponta para avaliação de recursos pesqueiros, amostragem ambiental, observação com ROV e investigação em mar profundo. Integra o programa Calunga 2025, promovido pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, com o objetivo de fortalecer a base científica para a gestão sustentável dos recursos marinhos do país. Autoridades da República Democrática do Congo proíbem reportagens na mídia sobre o ex-presidente Kabila e o partido e acusam Kabila de apoiar os rebeldes do M23 ligados ao Ruanda. O assunto está no topo da atualidade internacional. O chefe do Regulador da Mídia e Comunicações da República Democrática do Congo disse que a proibição se aplicaria a todas as plataformas impressas, transmitidas e digitais e que violações resultariam em suspensão. Christian Bozombé defendeu a decisão, dizendo que ela estava de acordo com o embargo do governo às atividades do Partido Popular para a Reconstrução e Democracia de Joseph Kabila. Autoridades congolesas acusam Kabila de apoiar os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, que controlam 2 províncias no leste do país. Kabila, que fez uma aparição pública na semana passada em Goma, uma cidade controlada pelo M23, negou a acusação. Em maio, a Câmara Alta do Parlamento do Congo votou para levantar a sua imunidade, potencialmente abrindo caminho para o seu processo. Kabila, que liderou o Congo de 2001 a 2019, disse que quer contribuir para a paz. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Gideon Sahar agradeceu ao presidente norte-americano e ao governo o veto único a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que permitia a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A proposta foi apresentada pelos 10 membros não permanentes do Conselho e contou com o apoio de 14 dos 15 membros, mas foi impedida de avançar pelo veto norte-americano, o primeiro sob a nova administração Trump. A resolução solicitava também a libertação incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas e a suspensão imediata de todas as restrições à entrada e distribuição segura de ajuda humanitária em Gaza, incluindo operações coordenadas pelas Nações Unidas. Segundo diplomatas citados pela agência britânica Reuters, os Estados Unidos justificaram o veto, afirmando que o texto não estabelecia uma ligação clara entre o cessar-fogo e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, uma condição considerada essencial por Washington. Este é o 4º veto dos Estados Unidos da América desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em outubro de 2023 e ocorre num momento em que continuam negociações para alcançar uma trégua duradoura com mediação do Catar, Egito e o próprio Estados Unidos. Estão contadas as notícias a esta hora. O Giração Jornal acontece logo à noite, após o Zuela, meu povo. Tem desporto para ver já a seguir com o Bravo da Silva. Boa tarde. Fique em paz.